Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é um vídeo mais de curiosidade pra vocês, porque recentemente eu tava relendo um livro que é uma literatura muito usada nos cursos de engenharia de software, que o livro chama Engenharia de Software, do Somerville. Vocês conseguem achar aí pela internet para um pouco mais sobre ele. E esse livro ele é muito usado na engenharia de software e ele traz logo nos primeiros capítulos, ele traz um questionamento muito legal sobre a diferença entre o desenvolvimento profissional e o desenvolvimento amador de programas, né, de softwares. Então eu resolvi trazer um pouquinho, compartilhar essa curiosidade com vocês, para vocês até saberem um pouco das diferenças, né? Óbvio que eu não vou listar todas as diferenças, mas as principais aqui nesse vídeo. Então se você tem curiosidade de saber, fica aqui e vamos lá. Várias pessoas escrevem programas diariamente, né? Então a gente tem pessoas que programam por hobby, tem pessoas que programam por conta de trabalhar com desenvolvimento de software, tem gente que programa para interesse próprio, por diversão, entre outros N motivos que levam a pessoa a programar. E dessa forma a gente tem uma ideia um pouco errada do que realmente é um software, né? Muitas pessoas associam que um software é simplesmente uma palavra para programa de computador. E não necessariamente é isso. E dessa forma, muita gente acha que software, né, o fato de você desenvolver um software é o fato de você estar criando um programa de computador. E que a palavra software nada mais é que uma palavra que remete à palavra programa de computador, né? A frase programa de computador. E não, na verdade, não é necessariamente isso. E é justamente aí que divide os desenvolvedores profissionais dos desenvolvedores amadores. Porque vamos lá, o que acontece? Normalmente, quando você faz, por exemplo, quem está iniciando em programação, ou quem já programa e faz seus próprios projetinhos aí, deve saber essas diferenças. Quando a gente programa só pra gente, ou seja, eu tô programando aqui porque eu quero aprender essa linguagem melhor, porque eu quero estudar um pouco mais, porque eu quero treinar essa linguagem, assim, tô fazendo um projetinho pra mim mesmo pra estudar e não tenho pretensão de publicar esse software que eu desenvolvi. Então, vai ser só pra mim mesmo. Então, eu vou fazer para uso próprio. Então, não vai ser uma coisa que mais pessoas vão usar, que mais programadores vão ser envolvidos nesse projeto. É realmente, sei lá, um projetinho para faculdade, um projetinho para eu estudar. Então, quando a gente programa dessa forma, a gente não vai pensar em outras coisas que envolvem o desenvolvimento. Você não vai pensar em fazer uma documentação para aquele software. Você não vai pensar em um manual para aquilo, porque afinal de contas você vai fazer aquilo ali e talvez você nunca mais nem abra aquele software que você desenvolveu. Então, você não precisa se preocupar com esses outros detalhes que envolvem o desenvolvimento. Você só quer o código ali que funciona sem erros, porque você tá, sei lá, estudando às vezes. Mas é aí que é a principal diferença entre o desenvolvimento amador e o profissional. Quando a gente pensa no desenvolvimento amador, a gente pensa que só a gente vai usar aquele programa no máximo, e talvez nem a gente use, é só para estudar e deixar ali no GitHub, por exemplo. Então eu não vou precisar preocupar com outros detalhes do desenvolvimento de software. Agora, se eu programo, por exemplo, hoje eu trabalho como desenvolvedora numa empresa, o que eu tenho que ter de cuidado logo de cara? Eu não posso programar de qualquer jeito ali, pensando só em mim, porque às vezes eu preciso deixar o código, por exemplo, documentado, fazer a documentação ali dentro do código, porque eu não sei se daqui 5 anos aquele código vai ser usado por outra pessoa, né, por outro programador. E se eu não deixei nada anotado ali e não tiver mais na empresa, como é que... E mesmo se eu tiver na empresa, como que eu vou lembrar o que aquele código faz às vezes, né? Então, é importante a gente ter essa documentação ali para as pessoas que vão trabalhar com a gente ou vão trabalhar no futuro ali e a gente não tiver mais na empresa. Então, isso já é um primeiro ponto que difere o desenvolvimento amador do profissional. O amador não vai pensar nisso. No máximo vai ser ele um amigo, por exemplo, de, sei lá, num grupo da faculdade que tá fazendo aquele projetinho. Você não vai envolver um grupo de programadores muito grande, né? A não ser você e um amigo, ou no máximo 2, 3 pessoas ali que você conhece e que provavelmente vão fazer junto ali com você. Agora, quando você pensa no ambiente mais corporativo, né, no mercado de trabalho, um desenvolvimento realmente profissional, aí sim você tem que começar a pensar nessas coisas. A documentação de código é a primeira delas. Além disso, tudo que a gente faz de alterações tem que ser documentado, então normalmente é usado algum tipo de controle de versionamento, seja o Git, seja outro tipo de controle, mas a gente precisa ter esse controle também, até para ter esse controle das mudanças que estão acontecendo no software, porque se der algum problema a gente consegue reverter ali também, né? Então, quando a gente faz um software, né, um programinha ali que é só pra gente, pô, se ele quebrar daqui 5 anos, não vai fazer tanta diferença assim, porque provavelmente ninguém tá usando aquilo, né? Só você e tá ali parado no GitHub. Mas se você pensa numa empresa,
aí realmente, de fato, você precisa ter esse controle, porque se daqui 5 anos esse código quebrar, você tem que arrumar uma forma de, pelo menos, reverter o que você fez ali, né? Ou se você fez uma mudança hoje, quebrou e foi para produção amanhã e quebrou, você tem que ter uma forma de reverter. Então, isso também é um dos pontos que o desenvolvimento profissional tem que ter, que é esse controle das mudanças que estão acontecendo. Além disso, o que é entregue, na maioria das vezes, quando a gente fala de um desenvolvimento profissional, vai muito além do código do programa. A gente pensa que quando a gente entrega um produto de software, ele é só o código, né? Ou às vezes nem é o código, é o programa ali pronto, né? O site pronto, por exemplo. E na verdade não necessariamente é isso. Na maioria das vezes, quando a gente fala de softwares profissionais, de desenvolvimento profissional, a gente tem que fornecer essas informações adicionais também. Então, manual do usuário, para ele saber como usar aquele software. Você também tem que disponibilizar o código do programa, né? Claro que isso depende do contrato, mas às vezes você precisa disponibilizar isso para o cliente. Você tem que ter o manual, né, do usuário e também tem que ter a documentação do sistema todo. Então, e muitas vezes até informações adicionais. E essas informações adicionais, elas podem envolver até, por exemplo, um site onde tem as últimas informações sobre aquele software. Então, a gente tem muito isso, por exemplo, com drives de mouse, de teclado, de placa de vídeo, né? Que você entra lá no site, por exemplo, da AMD e você vai baixar o último drive ali para sua placa de vídeo. Então, isso é uma forma de você fornecer informações adicionais. Porque imagina, se eu tivesse só o CD ali, né? Na época vinha CD, quando eu comprei a minha, pelo menos, a minha placa de vídeo, vinha um CD ali de instalação com drive. Mas e depois daquilo? O que ia ser se não tivesse o site? Ia chegar 2040, eu ainda tá com o drive lá de 2015, né? Não faz muito sentido. Então, essas informações adicionais também têm que ser fornecidas. Se o sistema vai continuar evoluindo e você precisa atualizar ele, por exemplo, você tem que fornecer isso de alguma forma para o cliente. Normalmente entra nessas informações adicionais, como uma forma de site, ou um link, ou um CD, um pendrive, o que seja, mas você precisa disponibilizar isso também. E aí a engenharia de software entra justamente nesse ponto, né? Afinal de contas, esse livro chama Engenharia de Software e esse livro está contando o que eu estou falando para vocês aqui nesse momento sobre essas diferenças. A engenharia de software, ela entra para ajudar nesses processos todos. Então, a engenharia de software não entende só que você vai ser um desenvolvedor. Ela entende que antes do desenvolvimento tem N outras partes. A gente tem que pensar na arquitetura de software, a gente tem que pensar na documentação, a gente tem que pensar em como disponibilizar esse manual. Então, todas essas partes, né, antes do desenvolvimento ou as partes depois do desenvolvimento, elas são pensadas e a engenharia de software vem aí justamente para ajudar a gente nessa parte. Então, a engenharia de software, além de ser um curso, ela é uma disciplina que vai se preocupar com todos os aspectos da produção de software e não pensar só na hora de codar ali o software, na hora de programar propriamente. A gente vai pensar em tudo que vem antes da programação e tudo que vem depois também. Então, é aí que entra a engenharia de software no meio desse desenvolvimento profissional e amador. E claro, eu tô falando da engenharia de software como disciplina e não como curso. Não quer dizer que você que fez ciência da computação não vai conseguir ser um desenvolvedor profissional. Não é isso. Então, mas a engenharia de software tem algumas técnicas que vão ajudar ali no desenvolvimento, né? No antes do desenvolvimento, durante o desenvolvimento e depois do desenvolvimento daquele software. Então, não se preocupem quem está assistindo e faz outro curso que não seja engenharia de software. Isso não determina você ser um desenvolvedor profissional ou amador. O que determina mesmo é o que você faz com aquele software, como eu já disse aí durante o vídeo todo. E de forma geral, gente, essas são as diferenças, assim, principais que a gente consegue notar no desenvolvimento amador para o desenvolvimento profissional. Óbvio que vão entrar muitas outras coisas ali, muitos outros subtópicos dentro de cada um, o que diferencia cada um. Mas de forma geral, e que é o que esse livro traz, que eu recomendo também para quem quer conhecer um pouco mais sobre a engenharia de software como disciplina, eu recomendo muito esse livro, chama Engenharia de Software, do Ian Somerville, ou Ian Somerville, não sei como se pronuncia o primeiro nome dele, mas se colocar Engenharia de Software Somerville, vou deixar aqui na descrição também, vocês acham. Então, ele traz esses aspectos. Ele fala que a principal diferença é essa. Você ter essa noção de que quando você faz um software só para você não precisa se preocupar com grandes aspectos do software. Quando você faz pensando que vai ter outros programadores mexendo naquilo, que vai ter clientes usando e tudo mais, aí você tem que ter uma coisa mais robusta para realmente evitar falhas, ajudar na manutenção e por aí vai. Então, essas são as principais diferenças. Também, se você tem alguma diferença aí que você consegue notar, às vezes você já é desenvolvedor tem um tempo e você consegue notar diferenças claras,
Deixa aqui nos comentários também para ajudar a complementar esse conteúdo que eu vou gostar de ler também. E a gente se vê no próximo vídeo, como sempre. Um beijo e até lá!